João capítulo 10, versículos 7 a 11. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 7 a 11, diz assim a palavra do Senhor. Então Jesus disse mais uma vez: em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Quando a gente lê um texto como esse, muitas coisas vêm à nossa mente, queridos. Algumas realidades duras vêm à nossa lembrança. Essa semana, não, ontem mesmo, nestas minhas insônias, eu tive a oportunidade de assistir a um documentário na área de educação chamado Não Me Sonharam. Alguns jovens que estavam falando sobre a realidade de suas existências, de suas vidas, e como eles perderam o significado da sua vida, como estavam entristecidos, como não tinham apoio, incentivo, entusiasmo pela própria sociedade, pela própria família e por si mesmos. Perderam então o sentido da vida, perderam como que a visão do existir. E alguns tiveram a vida ressignificada pela educação, como a educação é importante, né? A educação deu aí a possibilidade de deslumbrar novidades, novos ares, e isso foi muito importante. Mas há coisas mais profundas do que programas educacionais. É delas que nós queremos falar nesta noite. O texto que nós lemos é mais um episódio muito feliz, muito bonito, rico, mais um pronunciamento da pessoa bendita de Jesus, pronunciamento contundente. Ele usa mais uma vez metáforas para trazer luz ao seu ensino. Ele usa metáforas para que a sua mensagem fosse melhor entendida. Ele traz metáforas como porta, ovelhas, ladrões, salteadores, pastagens, pastor de ovelhas, querendo falar realidades mais profundas do que aquelas que as metáforas traziam. Linguagem que contava com absoluta compreensão dos ouvintes daquela época. Havia uma imediata identificação dos ouvintes com aquilo que Jesus falava, porque Jesus foi, e sempre será um exímio comunicador. Todavia, se a gente prestar bem atenção, a tônica da passagem, ela tem a ver com vida. É de vida que ela trata. É sobre vida que Jesus está falando, e é vida que Jesus propõe, diferentemente de tudo o que veio antes dele e depois dele. Ele traz uma mensagem mais rica, mais forte, mais aprofundada, mais arraigada, como ninguém jamais tinha falado ou falará, com a força daquele jovem pregador. Há uma canção antiga que dizia que havia nele de fato um desejo de ouvi-lo, porque havia um amor no que ele falava, né? Uma canção que dizia: o jovem Galileu, seu jeito simples de conversar, né? O jovem Galileu tinha uma maneira muito particular de falar, e ele propõe a vida nesse seu pronunciamento. Ele propõe viver, não apenas existir como qualquer vegetal, mas vida de fato e de verdade. E eu queria propor nesta noite, queridos, o seguinte tema
Jesus, a porta para a verdadeira vida. Porque há quem viva como um zumbi, até vivo biologicamente, mas morto espiritualmente. É o que Paulo diz quando escreve sua carta aos Efésios, né? Eu dei vida a vocês quando vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Gente como Jason, aquele personagem, né, de tenebroso, como os zumbis que estão vivos sem estar, estão mortos sem de fato ainda estarem, vivo no sentido, morto em outro. E a gente pode perceber aqui 3 implicações desta proposta de Cristo como sendo a porta para a verdadeira vida. A primeira implicação é que ele fala que sempre houve e haverá os ladrões da existência. Há muitos salteadores, ladrões que vão minar, sabotar quem nós somos, que vão minimizar o que sonhamos. E Jesus está falando aqui especificamente na época dos profetas antigos. Sempre existiu os profetas verdadeiros, mas também os falsos profetas. Ele faz uma alusão aqui, dizem os eruditos, ao texto de Ezequiel. Ezequiel se refere também a esses profetas da mentira, profetas que enganavam, e quando você mente, você rouba a verdade. Profetas que, conquanto fossem chamados para falar a verdade de Deus, preferiam dizer a mentira confortável, que não confronta, que não condena pecado, que afaga, né, a nossa interioridade humanizada, mensagem antropocêntrica. Pedro, na segunda carta, no capítulo 2, ele também fala sobre isso, de falsos mestres. Olha, ele diz, olha, do jeito que vocês tinham no passado falsos profetas, nos nossos dias, diz de Pedro, eles tinham falsos mestres. E até hoje, queridos, nos nossos dias, nós encontramos salteadores, ladrões de verdade, ladrões dos princípios verdadeiros. E essa metáfora aqui, que Jesus usa agora, progredindo no pensamento, é que tem alguém que rouba mais do que a verdade, mais do que uma percepção correta daquilo que deve ser a nossa relacionalidade com o Senhor e até dos nossos sonhos de viver e de existir, que é o diabo, o inimigo da nossa alma. Diz o Senhor Jesus que ele veio com um propósito claro, que é roubar, matar e destruir. Darlanzinho, meu filho, pregando uma ocasião, disse que o mundo e o diabo fazem muito bem o seu papel. Olha, o diabo faz o papel dele com maestria, sabe, faz o papel dele com muita desenvoltura, com excelência. Nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo, é que temos que fazer melhor o nosso papel. A gente é que tem que ser mais operante, mais atuante, porque o diabo sabe trabalhar e o bicho é trabalhador. A sua obra é clara: matar, roubar e destruir. Só, queridos, que a morte que ele faz, o roubo que ele opera, a destruição que ele promove, não tem que necessariamente ser literal. O diabo rouba a vida das pessoas. O diabo tem roubado os sonhos das pessoas. Gente que tem a vida aí salteada, de quem foi roubado seus sonhos, de quem mataram sua alegria, de quem destruíram o sentido da vida. E o diabo, ele é expert para fazer isso: roubar, matar e destruir. Roubar, matar e destruir no âmbito da família, roubar, matar e destruir, sabe, o futuro de jovens. Por isso que muitos têm dado cabo da sua própria vida, porque quando olham para dentro de si mesmo, se sentiram roubados, salteados, e não encontram mais na sua existência a alegria que precisam, não encontram mais dentro de si, sabe, propósito para viver, e se sentem aí salteados, roubados, longe de Cristo, queridos.
Isso tudo é que nós podemos encontrar na vida. A gente vive na polarização entre o bem e o mal. Hoje a gente está com Cristo e usufrui o que é bom dele, porque toda boa graça, todo dom perfeito vem lá do alto do Pai das luzes, mas também tudo que é ruim e tudo que não presta vem do fedorento, e às vezes a gente ainda dá uma mãozinha a ele, para piorar ainda mais a situação. Mas, queridos, quando a gente olha para o texto, a gente vê a segunda implicação de Jesus como sendo a porta para a verdadeira vida. Ele fala sobre o dilema das aparentes soluções. Jesus se apresenta, eu acho muito bonito quando ele faz isso, quando ele próprio se apresenta. Em certa ocasião ele perguntou: quem dizem os homens que eu sou? Mas há outras ocasiões que ele próprio se apresenta: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, eu sou o pão do céu. E aqui mais uma vez ele se apresenta: eu sou a porta. Há quem pense que há uma variedade de saída que a gente pode ter na vida. Saída para a nossa tristeza, saída para nossas infelicitações, saída para as nossas dúvidas, saída para a falta de propósito e de sentido de vida que está atingindo muita gente e faz com que a gente viva um riso fake, um riso falso. Muita gente que a gente vê rindo, mas a gente percebe que há um riso nos lábios, mas há uma tristeza tremenda no olhar. E esse negócio de usar máscara tem atenuado cada vez mais isso. A gente tem percebido mais a tristeza em certos olhares. Há quem diga, queridos, que todo caminho dá na venda, mas não dá não. E vai que dê até na venda. Esse negócio de venda está até acabando, né? Todo caminho não dá em todo supermercado mais. Cristo, ele afirmou que ele não era uma das possibilidades. Cristo afirmou que quem veio antes dele, os profetas da mentira, eram portas falsas, eram cisternas rotas, rachadas, por onde a água se perdia. Mas ele é a porta. Na sua segunda carta, Pedro diz que, como nós já falamos, ele viveu isso no passado, que está vivendo no presente, e infelizmente as coisas não mudaram tanto, queridos. Nós ainda hoje temos muitos falsos mestres, com a mensagem psicologizada, com a mensagem antropocêntrica, onde o homem é o centro de todas as coisas, onde o engano é difundido, onde a verdade é guardada ou omitida. Há um outro lado também, que é de um evangelho de temor, um evangelho que não propõe vida, mas apenas medo e pavor, um evangelho do legalismo, onde absolutamente tudo é errado, onde se compara muito ao fariseísmo, quando se propõe tanta regra que eles próprios não conseguiam sequer cumprir, mas eles davam aos outros. A gente vive, sabe, nesse movimento pendular, onde ou é 8 ou 80, e onde falta equilíbrio para seguir a pessoa bendita de Jesus. Muita coisa é apresentada como verdade, muita coisa é apresentada como um alívio, mas muita mentira disfarçada de solução. Solução que não tenha Cristo é mentira. Solução onde não passe arrependimento é falso. Solução onde não se proponha renúncia não é cristianismo. Para haver cristianismo tem que haver mudança e renúncia e modificação de vida. Essas mensagens falsas têm levado muita gente ainda mais fundo para os seus abismos, ainda mais profundamente para as suas incertezas, medos, conflitos internos. Isso tem piorado porque aquilo que se propõe como solução, quando a gente vê que não é, a frustração ainda é maior. Aquilo que é um peso do legalismo também nos coloca para mais baixo ainda. E falta o caminho correto, que é apenas a cruz de Cristo, a cruz do Senhor Jesus,
a obra que Ele fez na cruz do Calvário. Não um segredo que eu possa fazer, sabe, não um passo que eu possa tomar, mas aquilo, a obra vicária, a obra substitutiva do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Ninguém precisa viver o dilema, ninguém à nossa volta, ninguém na nossa vizinhança, ninguém na nossa família, ninguém que a gente conhece, ninguém que a gente ama, ninguém que a gente quer bem, precisa viver esse dilema do que ouvir, porque nós temos a resposta, não porque a gente é melhor, porque nós não somos, quem é melhor é Cristo, mas nós temos Ele para apresentar, temos a pessoa bendita de Jesus, Ele é a solução para a vida. E a terceira e última implicação, queridos, para vermos Jesus como a porta para a verdadeira vida de verdade, é que Ele é a única e real saída para a existência, para a vida como um todo. Ele é a única. Ele não é uma das possibilidades, Ele não é uma das saídas. Jesus sabia desse dilema das pessoas que falamos. Jesus, como onisciente que é, onipresente que é, como Deus que é, que pervade a interioridade, que consegue penetrar o âmago da existência. Você lembra daquele caso da mulher samaritana, né? Antes que ela falasse qualquer coisa, o Senhor já sabia de toda a sua vida. Jesus, que pode pervadir nossa interioridade, Ele sabe dos nossos dilemas, das nossas buscas. Ele sabe que tem pessoas que andam aí procurando. Já que eu mencionei a mulher samaritana, essa mulher samaritana, ela buscava a solução da sua vida em relacionamentos. A análise ali era que ela, da mesma forma que ela buscava água para mitigar sua sede, ela buscava relacionamentos com homens para saciar a sede que havia na sua interioridade. Jesus sabe como nós somos, sabe que nós vivemos procurando um caminho, sabe, uma solução, e Ele se apresenta como a única. Ele diz: eu sou a porta, eu sou a porta das ovelhas, a porta que conduz, a porta que é o acesso para o reino dos céus. E Ele, queridos, não fala que Ele é uma das, Ele usa o artigo definido. Eu não sou uma porta, eu sou a porta, o único acesso que pode levar o homem a Deus, a única porta. Jesus, Ele se apresenta como o pastor das ovelhas. É outra figura de linguagem. Se uma figura é a porta, que é uma figura de acesso, a figura do pastor é a figura do cuidado e da condução. Jesus é aquele que cuida de nós e que nos conduz ao Senhor. E Ele deixa muito claro que é Ele quem toma conta das suas ovelhas, não de maneira profissional ou de maneira técnica, mas de maneira relacional. Ele se envolve em relacionalidade com os seus. E mais, Ele cuida profundamente, cuida até as últimas consequências. Porque Ele diz que o mercenário, quando viu o lobo, ele corre. Ele diz saída pela direita, né? E corre. Mas o pastor dá a vida pelas ovelhas. Jesus está conosco até as últimas consequências, porque Ele já fez a última consequência, humanamente falando. Ele já deu a sua vida por nós. A gente cantou aqui, né? Por amor, sua vida entregou. Ele fez isso. A saída para nossa vida, a saída para a vida daqueles com quem nós convivemos, a saída para aquelas pessoas que chegam até nós com seus dramas, com seus sofrimentos, com as suas dúvidas. A única e segura saída para que a gente tem para oferecer para as pessoas que vêm com suas tristezas, com seus descaminhos, sabe, com seus insucessos, é a pessoa bendita de Jesus, é o pastor supremo, é a porta, não a última filosofia, não a última modinha teológica,
não a última moda, a crista da onda eclesiológica, não, é a pessoa bendita de Jesus. E a gente precisa oferecer Jesus para preencher o vazio das vidas que porventura nos cercam, e dizer a cada uma dessas pessoas que só Jesus é a solução, só Jesus é a solução. Eu já mencionei aqui um livro de um filósofo coreano que formou-se na Alemanha, um livro chamado A Sociedade do Cansaço, e só o título que diz é impactante. Ele trata sobre que ele até errou num sentido, porque ele disse que a gente ia ter grandes problemas com a questão de virose, mas com a questão viral, e a gente está tendo uma, né? Mas os problemas maiores que a gente tem são os problemas de comportamento, são os problemas da alma, e é na verdade o cansaço que a gente verifica nas pessoas, e esse cansaço de viver, esse cansaço de existir, a gente não percebe mais em pessoas isoladas. Há um grande número de pessoas sendo atingidos por esse cansaço da vida, gente desiludida, frustrada, cansado de viver, pessoas jovens que estão tão cansados da vida que alguns preferem até dar cabo da existência, jovens de 16, 17 anos que preferem a opção do suicídio, queridos, porque se encontram cansados. E olha, quando a gente conversa com algumas dessas pessoas, a gente que aconselha, a questão não é uma covardia, a questão não é um fato isolado, a questão é de verdade uma crença equivocada na possibilidade de fugir de tanto sofrimento. Na verdade, a gente às vezes mais velhos, nós cometemos o erro de minimizar o problema dos mais jovens. A gente acha que adolescente não tem problema, e eles têm, são os problemas deles. Que jovem não tem problema, eles têm, é tudo proporcional. Adolescente inclusive amplifica os seus problemas, eles têm problema sim, a gente tem que levar a sério. E às vezes a gente diz é besteira, tudo é besteira, tudo que é dos outros é besteira, tudo que é dos outros é exagero. A gente tem que parar com isso, porque os problemas dos outros são reais e são deles. E aí de repente a gente procura um menino e ele pulou dessa danada dessa ponte, queridos, porque a gente sabe, e a gente mistura, né? A gente espiritualiza o que é humano, humaniza o que é espiritual. Nós precisamos pedir discernimento a Deus para isso. Jesus é a única solução, mas Ele usa cada um de nós, Ele usa a sua igreja, Ele usa o seu povo. Jesus é a solução e Ele não precisa de nós, mas Ele quer nos usar. Jesus é a solução e Ele é a porta, Ele é o pastor, mas eu e você é quem temos que dizer isso para as pessoas. Jesus continua sendo a solução, mas Ele nos faz de sua boca, nos faz da sua expressão neste mundo. Há muitos jovens assim, queridos. Neste setembro amarelo, nós temos visto realidades muito tristes, de jovens que quando você conversa, na verdade, parece que já morreram em si mesmo. Fizeram de seu corpo, fizeram da sua vida como que um sepulcro andante, um sepulcro em movimento, mas já se sepultaram em si mesmo. Não tem mais esperança, não tem mais alegria, não tem mais vida abundante. Jesus disse, queridos, que veio para que cada pessoa tenha vida. Não tem existência, não, tem a vida, vida completa, vida plena, vida em abundância. Eu vim para que vocês tenham vida em abundância, vida plena, vida completa. O desejo do Senhor é que a gente viva completamente, com significado, com propósito. E para isso, queridos, um dos nomes que é dado, inclusive João Batista que deu a Jesus, é que Ele é o Cordeiro de Deus.
Ele é aquele que não apenas oferece o sacrifício, mas ele é o próprio sacrifício. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele pode, e ele faz, e ele fez isso, e ele continua fazendo, levando sobre si os nossos pecados. Ele ainda propõe a mesma coisa que ele propôs no passado. Vinde a mim, né? E eu tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele quer ainda trocar o nosso fardo pesado, sabe, pela leveza do Evangelho que ele propõe a cada um de nós. Ele quer nos dar sentido para viver. Isso pode acontecer quando pessoas como eu e você entregarem a vida a Jesus. Não é quando pessoas ouvirem apenas o Evangelho, não. É quando pessoas se renderem. É quando pessoas tomarem a consciência que foram aceitas pela pessoa bendita de Jesus. É quando pessoas à nossa volta, ouvindo a voz do Evangelho, ouvindo a palavra de Deus, se sentirem ovelhas. Essa realidade de tristeza, de insucesso, de infelicitação pode ser mudada quando pessoas têm este encontro bendito com Jesus. Quando essas pessoas trocarem esse estado de morte por vida, vida plena, vida abundante. Então a nossa mensagem neste Setembro Amarelo é: ao invés de pensar em morte, pense em vida. Ao invés de desejar a morte, deseja a vida. Ao invés de ventilar a possibilidade de morte, tenha certeza de vida eterna, que só o Senhor Jesus pode nos dar. Minha vida entrego a ti, os meus sonhos entrego a ti. Faz de mim vaso novo, com coração novo, vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão. Foi por causa do sangue que foi derramado, por causa do seu grande amor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus. Tu és o Cordeiro Santo que morreu numa cruz. Teu sangue é precioso, venceste a morte, estás assentado ao lado de Deus, Deus Pai.
venceste amor, morte, estás assentado ao lado de Deus Pai. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos, Senhor, essa noite por nos lembrar que o Senhor é o nosso pastor. Obrigada, Senhor, por essa vida abundante. Muito obrigada, Pai, pelo cuidado. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor nos traz vida, alegria, porque o Senhor nos livra e tem cuidado de nós. Deus amado, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe. Abençoe a todas as pessoas que ouvem, Senhor, essa noite, essa palavra. Deus querido, nós te pedimos que o Senhor mesmo nos convença do nosso pecado, da nossa necessidade de ter um pastor a cuidar de nós. Se porventura, Senhor, há entre nós, há aqui alguém que já te conhece, mas de alguma forma se afastou desse pastoreio, Deus amado, toca, cuida, transforma, incendeia o coração, Senhor. Faze-nos, Senhor, sempre lembrar que nós precisamos dessa tua vida. Obrigada, Senhor, muito obrigada por esse pastoreio. Continua, Senhor, transformando vidas e nos ajuda a sermos instrumentos para que outras pessoas entendam esse evangelho de amor e desejem também serem, Senhor, parte do teu aprisco, serem também tuas ovelhas. E é no nome dele, no nome de Jesus, o nosso pastor, que nós te oramos essa noite. Amém.